Olá, meus amigos e amigas. É uma honra mais uma vez estar aqui a serviço da doutrina espírita e a convite do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Hoje tratarei do tema desigualdade das riquezas. Allan Kardec tratou deste tema no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e também nas questões 808 e seguintes de O Livro dos Espíritos, ao abordar a lei de igualdade. Escreveu Kardec: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. Ou seja, a míope visão de uma só existência com um nada precedendo o berço e com nada após o túmulo, não conseguem enxergar justiça na desigualdade das riquezas. Porque há poucos tanto dinheiro e há muitos tão pouco. Somente a pluralidade das existências, a ideia de reencarnação, pode explicar a desigualdade das riquezas, compatibilizando-a à justiça divina, com o atributo de Deus da soberana justiça. Deus se vale de um método para a nossa educação enquanto espíritos. Este método é a reencarnação. Vivemos muitas existências em diferentes roupagens, em diferentes lugares, cercados pelas mais variadas circunstâncias, para que possamos nos aprimorar. Fomos concebidos por Deus simples e ignorantes, sem experiência e sem conhecimento. E vivemos em diferentes ambientações reencarnatórias para a aquisição de valores extraídos das diversas experiências e para a aquisição de conhecimento. Muitas vezes estas circunstâncias são absolutamente contrastantes, para que se possa extrair valores das mais absolutamente diversas experiências. Tenho 50 encarnações, 25 delas muito rico e 25 muito pobre. Rico, uso mal o dinheiro. Pobre, eu reclamo. Rico, sou egoísta e avarento. Pobre, impaciente e revoltado. Estou na erraticidade no intervalo entre as minhas encarnações e participando de meu planejamento para a próxima encarnação que se avizinha, pergunto aos espíritos que trabalham no meu plano reencarnatório: e dessa vez, vou rico ou vou pobre? E eles me respondem: o que importa saber? Você já viveu diversas vezes ambas as experiências, mas não acrisolou valores no seu coração. O desafio da existência terrena é justamente este: extrair valores nobres das experiências vividas e dos conhecimentos adquiridos na carne. O que nos difere dos espíritos mais elevados é justamente a aquisição, a interiorização dos valores nobres, elevados, extraídos das experiências vividas. Eles também viveram dias de tristeza, de desalento, de injustiça, ostentaram riqueza, foram pobres, mas também conheceram a alegria, o triunfo, a glória, e souberam extrair valores elevados dessas experiências, dessas vivências. A força da doutrina espírita está justamente aí. O espiritismo é vida compartilhada. São experiências vividas e compartilhadas conosco para que possamos abreviar séculos de experimentações infrutíferas. Eu disse séculos de experimentações infrutíferas. Nos diversos livros que nos são colocados à disposição, os espíritos narram as suas próprias experiências e o que observam na vida de encarnados e desencarnados, trazendo-nos às consequências das atitudes boas ou más que tomaram
ou que presenciaram. Nos mostram que o desafio de viver e de progredir será vencido se nos guiarmos, nos pautarmos, nos balizarmos pelo Evangelho do Cristo. Vejamos os romances de Emmanuel, em que ele compartilha conosco suas vidas, as causas de sua derrocada e também da sua ascensão. Nos livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, em que o médico aprendiz, o médico aluno no plano espiritual, cumpre maravilhosamente o seu objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos conosco. Nesse contexto, o dinheiro não é censurável, desde que tenha emprego útil e não sirva ao egoísmo, ao estímulo, à ambição desenfreada, ao orgulho. Em André Luiz temos o relato de espíritos em sofrimento no plano espiritual, transformados em obsessores ou obsidiados, em relação de ódio com aqueles que prejudicaram no que a eles era mais caro, mais importante, o dinheiro. Espíritos desencarnados que veem os sucessores em uma disputa fratricida pela herança, pois em vida, este espírito, agora desencarnado e que sofre, soube acumular bens e não espalhar bênçãos. A ambição e o apego à matéria foram os exemplos deixados aos seus. Vemos espíritos sobre a própria campa, ainda reclamando para si a fortuna acumulada, da qual não podem mais, da qual estão impedidos de usufruir. Amigos, ao fazermos uma viagem, preparamos a nossa bagagem com tudo aquilo que possa nos fazer confortáveis em nosso destino. Portanto, se vou a Ubatuba no verão, coloco em minha mala roupas leves, de banho, o chinelo. Não levarei casacos pesados, o pijama quente, sob pena de me sentir desconfortável em meu destino. Agora, ao viajar a Campos do Jordão no inverno, a minha mala será completamente diferente. As calças, os casacos, as meias de lã tomarão o lugar das roupas leves, das roupas de banho. Isto para que eu possa estar confortável, sentir-me bem em Campos do Jordão. Todos nós faremos uma viagem inevitável, que é ao plano espiritual, com a morte do corpo físico. Não sabemos quando partiremos para esta viagem, mas que a faremos, faremos. Como temos preparado a nossa bagagem? Como temos preparado a nossa mala? Com valores que nos farão confortáveis no plano espiritual, no nosso destino, que poderemos utilizar em nossa nova morada, ou com bens que de nada nos servirão a paz, a tranquilidade, a felicidade? Sim, os nobres valores são os únicos que nos podem levar à felicidade. Felicidade que não existe pronta e acabada. Por isso a felicidade não pode ser encontrada na matéria. A matéria, ela pode nos servir à satisfação dos sentidos, ao prazer. Mas prazer este que é efêmero, fugaz, passageiro, transitório. Passada a boa sensação, retorna-se ao estado anímico anterior. A felicidade não existe pronta e acabada, pois se assim fosse, o rico a compraria, e sabemos que não é assim. O poderoso dela se apropriaria, e sabemos que não é assim. A felicidade é uma construção, ela não está acabada, ela não existe pronta e acabada. É uma construção consistente na paz de consciência, advinda do cumprimento dos nossos deveres morais, sociais, profissionais, familiares, religiosos.
como nos dizem os Espíritos na questão 922 de O Livro dos Espíritos. A medida de felicidade comum a todos os homens para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral é a boa consciência e a fé no futuro. A desigualdade social é um grande problema que nós vivemos, em especial no nosso país, em especial no Brasil, um país conhecido pela sua grande desigualdade social. Mas é possível que tenhamos uma sociedade mais justa, mais feliz, mais pacificada quando, a despeito da desigualdade das riquezas, pautarmos as nossas relações pela caridade, pelo Evangelho de Jesus. Que a paz do Cristo, meus amigos, esteja com todos. Que assim seja.